As primeiras aldeias da China começaram a surgir com a prática da agricultura no Vale dos Rios, por volta de 7000 a.C. Aos poucos, no norte do território, às margens do Rio Amarelo, as aldeias se desenvolveram e se formaram em pequenos estados. Em 2200 a.C., aproximadamente, esses pequenos estados se unificaram sob a liderança de um rei, que fundou a dinastia Xia. Uma das realizações dos governantes dessa dinastia foi a construção de muralhas em torno de cidades. Por volta de 1760 a.C., os governantes Xia foram derrubados por outro grupo e fundou a dinastia Shang. Os reis dessa dinastia criaram um estado que teve continuidade até 1100 a.C. aproximadamente. O que se sabe sobre a dinastia Shang vem de objetos de bronze, escultura, casco de tartaruga e textos escritos em ideogramas encontrados em escavações a partir de 1920. A cultura material da época Shang incluía vasos de bronze decorados com imagens de seres míticos e animais, esculturas em jade, instrumentos musicais, palácios, tumbas e fortificações envolvendo o trabalho de milhares de camponeses e de escravos. A dinastia Zhou, cerca de 1100 a.C., derrubou a dinastia Shang e marcou um período de grande desenvolvimento cultural e filosófico. Durante esse tempo surgiu o confucionismo, fundado por Confúcio, que enfatizava valores como respeito e justiça. A dinastia também adotou um sistema feudal, o que causou a descentralização do poder e gerou o período dos reinos combatentes e um período de intensos conflitos. A dinastia acabou sendo derrubada por rei Shi Huangdi da dinastia Qin, que unificou a China em 221 a.C. China antiga foi um centro de grandes tradições intelectuais, destacando-se o confucionismo, taoísmo e legalismo, que moldaram a moral, a política e a visão de mundo. A escrita chinesa, com seus caracteres ideográficos, é uma das mais antigas e fundamental na preservação do conhecimento. A cultura chinesa era rica em filosofia, especialmente com o confucionismo e o taoísmo, além de ter grandes inovações tecnológicas. O confucionismo foi fundado por Confúcio e foca na moralidade e na harmonia social, que defende virtudes como respeito aos pais e educação. O taoísmo foi criado por Lao Tse e busca a harmonia com a natureza, enfatizando a meditação e o afastamento das vaidades. A dinastia Qin foi marcada pela unificação da China por Shi Huangdi, que padronizou a escrita, moeda e calendário. Ele também iniciou a construção da Grande Muralha para se proteger contra invasores. No entanto, a dinastia foi curta e acabou após a morte de Shi Huangdi. A Grande Muralha da China foi construída para proteger o Império de invasões. Ela se estende por mais de 2.300 quilômetros e foi construída ao longo de vários séculos. Embora tenha sido uma grande defesa, não impediu invasões de povos como os mongóis. A dinastia Han durou de 202 a.C. até 220 d.C. e foi uma das mais poderosas da história da China, porque expandiu seus territórios e estabeleceu a Rota de Seda, que foi uma via comercial importante que conectou a China ao mundo, facilitando o comércio de seda, especiarias e outros produtos. Ela também ajudou na troca de ideias e de invenções, como o papel e a pólvora. E durante o período da dinastia Han, a China também desenvolveu inovações, como a bússola. Rota de Seda, que foi uma via comercial importante que conectou a China ao mundo, facilitando o comércio de seda, especiarias e outros produtos. Ela também ajudou na troca de ideias e de invenções, como o papel e a pólvora. E durante o período da dinastia Han, a China também desenvolveu inovações, como a bússola. A sua localização ficava no leste da Ásia, com grandes rios. Suas montanhas e desertos ajudavam a proteger a civilização, mas também limitaram o contato com outras culturas. A China antiga é responsável por várias intervenções importantes, como a bússola, a impressão, a pólvora e o papel. Essas inovações tiveram um impacto duradouro no mundo.
E a China antiga tem uma rica tradição em cerâmica, pintura, escultura e arquitetura. O desenvolvimento do bronze e o refinamento das técnicas de produção de seda também são marcos importantes dessa civilização. Na China antiga, as pessoas acreditavam em vários deuses, que eram geralmente ligados ao céu, à terra e à natureza. E essa ideia de viver em harmonia com o universo, especialmente através do taoísmo, era muito importante para eles. E mitos como a criação do mundo por Pangu e a história do Imperador Amarelo nos mostra como os chineses viam o começo do mundo. Você viu que a professora de história falou na aula de hoje? Não. Que na China antiga eles começaram a usar papel muito antes da Europa, que foi criado lá no século II. Ai. Então, tipo, se não fosse pelos chineses, a gente estaria usando pedras e pergaminhos até hoje? Seria muito estranho. E tem mais, eles também criaram a pólvora. Imagina o choque quando os europeus descobriram isso. Não, imagina ainda a questão dos fogos de artifício. Eles seriam tipo os reis da época, sabe? Ah, acho que não. Eles não usavam só por diversão, sabe? Eles usavam mais por tradição e proteção, porque eles achavam que o barulho alto espantava os maus espíritos. Acredita? Isso faz sentido. Os chineses valorizavam muito a harmonia entre os seres humanos e o universo. O confucionismo e o taoísmo mostram muito sobre isso. Pera, o confucionismo não é aquele trem sobre respeito? Aquele negócio é tipo de respeitar os mais velhos? Ah, não é só isso. Eu li aqui que o Confúcio acreditava que se as pessoas fizessem sua parte, a sociedade seria mais justa e harmoniosa. Sabe, é como peças de quebra-cabeça. E o taoísmo é o contrário, né? É mais sobre seguir o fluxo da natureza e não lutar contra as coisas, tipo, deixar acontecer. Ah, seria praticamente eu, ser mais tranquilo, deixar tudo me levar, sabe? Acho que você seria um bom taoísta, Lucas. Mas a China antiga não era só filosofia, eles tinham uma arquitetura incrível. Sabe, como a Grande Muralha, por exemplo. Aqui fala mesmo que a muralha foi construída para proteger o império das invasões dos mongóis. É uma das maiores obras de engenharia do mundo. Mas, tipo, quando ela falou na aula, eu nem acreditei, porque, tipo, não é só ser grande, é muito longo. Como é que... Será que alguém conseguiria, tipo, andar pela toda a muralha, tipo assim? Ah, acho difícil, mas eu acho que seja possível. Sabe quantos quilômetros tem? Não. 21 mil quilômetros. Não andavam. Sim, mas também eles usavam isso para mostrar poder. A China gostava de mostrar sua força com símbolos. Isso tudo pra proteger o império? Ah, e não podemos esquecer da rota de seda. Por lá passavam, tipo, mercadorias muito valiosas, como seda, essas coisas. E até ideias. Não, mas eu trocaria todo o ouro por mundo por uma seda confortável. Parece maravilhoso. A seda era valiosa, mas a China não trocava o segredo de sua seda por nada. Era como um segredo de Estado. Ah, a China antiga era uma civilização muito fascinante, sabe? Filosofia, invenções, arquitetura. Sempre tem algo pra aprender com eles. Verdade, eu acho que se eu estudar mais um pouco, eu consigo, tipo, revolucionar algo da época, sabe? Seria muito da hora. Boa ideia, Lucas. O passado sempre pode inspirar o futuro. Mas vamos lá, gente. Tem que terminar o trabalho, né?